Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos celebrar esse momento lembrando o quinto domingo da Quaresma. Então nós já estamos bem avançados, adiantados na celebração desse tempo quaresmal. Estamos já refletindo bastante sobre a vida de Jesus, a ação de Jesus em nós e o que nós precisamos fazer, tendo sempre esses pilares que a Igreja nos convida a meditar sobre o jejum, sobre a esmola e sobre a caridade. Então vamos pensar bastante sobre isso, esse recolhimento, a oração, o jejum, o amor, a vivência da caridade. Que a gente possa esvaziar-se de si mesmo para que Deus possa habitar no coração. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. O Evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 11, versículos 1 até o versículo 45. O texto também é bastante longo, então procure ir ouvindo a voz de Jesus que vai nos ensinando. O texto inicia falando sobre a morte de Lázaro. Havia um certo Lázaro que estava doente. Era de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e com os cabelos lhe enxugava os pés. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado no qual diziam: Senhor, teu amigo está doente. Quando soube disso, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que este se achava doente, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos discípulos: Vamos à Judéia outra vez. Os discípulos lhe disseram: Mestre, faz pouco tempo que os judeus quiseram apedrejar-te e vais de novo para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminha de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Depois de dizer isso, acrescentou-lhes: Nosso amigo Lázaro está dormindo. Eu vou lá para acordá-lo. Os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas eles pensaram que estivesse falando do sono comum. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro está morto. E eu me alegro por não ter ido lá antes, para que vocês acreditem. Vamos agora ao encontro dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Muitos judeus tinham ido ao encontro de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Tendo dito isso, Marta saiu e foi discretamente chamar sua irmã Maria e lhe disse: O mestre está aqui e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Ele ainda não tinha chegado à aldeia, estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam em casa com Maria, procurando consolá-la, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que iria ao túmulo para aí chorar. Quando chegou ao lugar onde estava Jesus e ouviu, Maria caiu a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando, Jesus comoveu interiormente e se perturbou e disse: Onde vocês colocaram Lázaro? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Os judeus então diziam: Vejam o quanto Jesus era amigo dele. Mas alguns disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter evitado que esse homem morresse? Jesus, outra vez, comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra na entrada. Jesus disse: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, está cheirando mal, já são 4 dias. Jesus disse: Eu não lhe disse que se acreditar você verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos ao alto e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa da multidão aqui presente, para que todos acreditem que tu me enviaste. Tendo dito isso, gritou bem forte: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, tinha os pés e as mãos envolvidos com ataduras e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: Soltem-no e deixem que ele ande. Muitos dentre os judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus havia feito acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje nos deixa uma coisa muito clara. Aquilo que acontece na nossa vida e à volta precisa ser para a honra e glória de Deus. Jesus falava também isso sobre a doença de Lázaro. É para a glória de Deus. E é por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e olhar até mesmo aqueles momentos mais difíceis, os momentos de dor, os momentos de perda, os momentos de enfermidade, os momentos de morte, e dizer que seja para a glória de Deus. Que seja para que eu aprenda, para que eu creia cada vez mais, que seja para a glória de Deus. Se nós conseguirmos dizer isso, nós vamos sentir um conforto muito grande no nosso coração, embora, claro, é difícil perder as pessoas queridas, mas que seja para a glória de Deus e que um dia nós possamos nos reencontrar. Por isso Jesus também chora, mas ele sabe o que é para a glória de Deus será para a glória de Deus. Que nós possamos entregar a nossa vida, as nossas dores e ter essa confiança sempre maior em Deus que conta conosco, que tem uma missão reservada para nós e que tudo seja para a glória de Deus. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos na paz e até o próximo momento de oração.